continuando aqui a questão da ansiedade, né, Guilherme? O mundo inteiro vem passando por um momento bem difícil, né? Desde lá, aqui no Brasil, desde o comecinho de 2020 e tudo, até agora, graças a Deus está melhorando. Mas as pessoas ficaram muito ansiosas, né? Teve gente que nunca teve uma crise de ansiedade, apresentou, né, nesse período. E indo aqui para o lado da TCC, como é que ela funcionaria no caso de uma pessoa que tem crises de ansiedade? Por exemplo, a pessoa está aqui dirigindo, começa a passar mal, começa a faltar ar, ou então está no trabalho e, de repente, o coração acelera, fica... Eu estou falando aqui os sintomas, tá? Não que eu seja ansiosa. Conheço alguém que conhece alguém. Eu conheço alguém. Mas vamos lá, sei lá, pelo que eu li, né? A pessoa fica com falta de ar, coração acelera, mão treme, mão fica dormente, corpo fica dormente, sei lá, né? E aí, como é que ela vai agir se ela está fazendo esse... Se ela está sendo tratada com a TCC? Perfeito. Né? Só para a gente retomar a questão desse período que a gente está vivendo agora, né, que é bem atípico. Desencadeou muito essa questão da ansiedade por ser algo totalmente novo, né? Então, nem os cientistas tinham a exata dimensão logo quando começou do que seria, do impacto que seria isso na saúde das pessoas, no mundo, enfim. Então, o medo do desconhecido. Entende? Então, aquilo, quando eu não conheço algo, fica muito fácil de eu tornar ele muito maior do que o que de fato ele é. Né? Não que seja algo fácil, né? Que não foi, mas o desconhecido torna aquilo muito pior, certo? Então, e quando a pessoa ansiosa ela avalia uma situação, tá? Geralmente ela avalia a situação quando uma situação muito difícil, tá? E que ela tem pouca capacidade de enfrentar essa situação, certo? Então, ela sempre se sente despreparada frente a essas situações que vão acontecer, tá? Então, por isso que ela fica muito ansiosa, né? Ela se sente ali vulnerável muitas vezes, certo? Então, é importante a gente entender que a gente tende a lembrar mais das situações negativas, certo? Por quê, né? Muitas vezes as pessoas, com o passar do tempo, né, elas vão ficando um pouco ali nihilistas, né, desacreditadas dos relacionamentos, da vida, de tudo, porque ela tende, tá, a ter lembranças mais negativas do que positivas. Talvez, se você for enumerar, quantificar, muito provável que ela tenha tido mais experiências positivas do que negativas. Mas, na percepção dela, a vida dela foi muito mais difícil do que fácil. Tá? Por que isso acontece? Evolutivamente, a gente precisou lembrar mais dos eventos negativos, certo? A gente, enquanto lá na savana, né, caçando, a gente tinha que lembrar que naquele rio, naquele lago, tá, um crocodilo tentou atacar a gente uma vez. Então, a gente não pode ir naquele rio novamente, a gente tem que lembrar do perigo. Certo? Evolutivamente, a gente precisa lembrar mais do perigo, tá, do que das coisas positivas. Então, isso contribuiu também para a questão da evolução da ansiedade na gente, certo? E sobre essa questão do que aconteceu, né? A gente precisou enfrentar, né, algo muito desconhecido e algo muito grande. Então, isso potencializou, certo? Algo que muitas pessoas já tinham. A gente ser privado, né, de eventos, de lazeres, de outras coisas, do convívio social, né? Para o brasileiro é muito difícil, principalmente para o brasileiro, porque ele é muito caloroso, né? A gente gosta muito de estar com pessoas, de conversar e de se relacionar. E essa privação, com certeza, é como se fosse era uma válvula de escape de estresse, da rotina, do trabalho, das inseguranças, né? Quando você falou que a pessoa estava no carro e, de repente, ela teve esses sintomas de ansiedade, né? É importante a gente entender o que era esse de repente, entende? Porque não partiu do nada, partiu de um fluxo de pensamentos, certo? Então, ela estava dirigindo, vamos supor que ela estava indo ao trabalho,
certo? E ela estava indo ao trabalho e o trabalho dela está sendo muito estressante, está sendo muito desgastante, ao ponto que ela pensou que eu não consigo lidar com todo esse estresse. Pode ter sido, tá? Então, esse fluxo de pensamento que vai ocorrendo, né, desencadeia toda essa questão do pensamento e das emoções, certo? Então, como a TCC trabalharia nessa situação, certo? A gente iria, inicialmente, o terapeuta, ele trabalha sempre, né, muito junto do paciente, no sentido de ser uma dupla, tá? Então, ele vai auxiliar o paciente a identificar esses pensamentos, certo? Então, esses pensamentos, a gente vai fazer ali uma análise dentro da sessão para que a gente possa resgatar isso. E é muito interessante, Carol, quando a gente consegue fazer uma retrospectiva dentro da sessão, que a pessoa ela desenvolve a ansiedade dentro da sessão. Ela estava calma, estava tranquila, ela estava conversando sobre as questões normais, e a gente, mais aquela situação X, tá? Descreve para mim como foi a situação. E a gente começa a descrever a situação, pede para que a pessoa escreva com detalhes. E ela começa a relembrar toda a situação com riqueza de detalhes, ao ponto que o fluxo de pensamento que aconteceu no fato venha agora para ela, tá? E aí ela começa a ficar, você percebe que a respiração começa a ficar mais ofegante, né? A gente pede para que a pessoa possa descrever o que ela está sentindo naquele momento. E assim a gente vai conseguir registrar, tá? Possivelmente os pensamentos que ocorreram. Tá? E aí, nessa identificação desses pensamentos, é o pontapé inicial, né? Que aí a gente vai entender qual é o padrão desses pensamentos. Como eu falei, nosso cérebro ele trabalha em padrão. Então, vamos supor que no carro, ela pensou que ela não conseguiria enfrentar aquelas situações do trabalho. Tá? Em uma outra situação, ela estava em casa e ela também teve essa sensação de ansiedade, esses sintomas, né? Anteriormente, vamos supor que ela teve uma discussão à tarde com o marido, naquela hora deitada, ela lembrou do que aconteceu, começou a ouvir música, começou a fazer alguma coisa, esqueceu, mas começou a sentir os sintomas. Ou seja, né? Ela passou por uma situação que desencadeou esse pensamento, por mais que ela tenha esquecido, né? Está tendo esse fluxo de pensamento, ela não está percebendo alguns pensamentos, mas esse fluxo de pensamento está acontecendo, tá? E aí vai desencadear a emoção. E ela pode ter pensado o quê? Que naquela situação com o marido, ela não aguenta mais também. Você está vendo um padrão de pensamento aqui? No trabalho ela diz que não aguenta mais, no relacionamento com o marido ela diz que não aguenta mais, ou seja, em outras situações da vida dela, pode estar esse pensamento, eu não aguento mais a situação, eu não aguento mais isso, tá? Fica bem apagado, não é tão nítido, é um pensamento tão nítido, mas quando a gente investiga, quando a gente se debruça sobre ele, a gente consegue identificar esse padrão de pensamento, tá? E aí a gente consegue fazer uma intervenção voltada para aquele tipo de pensamento. Existem tipos de pensamento, né? Que são as cognições, e aí a gente volta para aquela história da distorção cognitiva. Existe, né, esse erro do pensamento, né? Existem tipos de distorções cognitivas que são sei lá, generalização, por exemplo. Então, aconteceu um evento aqui na vida com a pessoa e ela vai pensar que sempre vai acontecer isso. A exemplo do relacionamento, tá? Vamos pensar na catastrofização, nome, né? Mas ele está bem voltado para aquela ideia do catastrófico. Pensamento catastrófico. Eu penso que tudo que vai acontecer vai ser ruim. E esse é um tipo de pensamento muito peculiar da pessoa que é ansiosa, tá? Se você sente que você tem ansiedade, né, você pode perguntar a alguém que tem ansiedade, quando ela estiver passando por determinada situação, o que é que você acha que vai acontecer? Ela sempre vai dar um pior resultado possível. Entende? Então, porque já é um padrão de pensamento que ela tem, de que as coisas vão desandar, de que ela não vai conseguir. Não é uma pessoa pessimista, né? Ela só acredita que aquilo de fato vai acontecer porque houve uma sequência de fatos na vida dela que levaram ela a pensar daquela forma. Tá? E a ideia é que o psicólogo inicialmente possa fazer isso com o paciente caminhando lado a lado, ao ponto de que o paciente desenvolva essa autonomia para que possa andar sozinho. Ele mesmo identificar esses pensamentos, ele mesmo identificar essas emoções e ele mesmo fazer as intervenções necessárias, né? Aí a gente fala em alta, né? A alta do paciente é quando ele já consegue
ter ferramentas para poder enfrentar as situações do dia a dia dele.